Oi, meu bem, tudo bem? Hoje eu vou precisar de reforços para falar desse assunto. E aí eu chamei o Nicolas, que é meu ex-aluno, é estudante de jornalismo, trabalha na área de jornalismo, para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso. Escola sem partido, né? Então, Thaís, o primeiro dever seria: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Quer dizer que eu não posso falar para os meus alunos que eles devem pintar o cabelo de azul? Em algum momento você falou que deveria pintar de cabelo azul, porque senão teríamos muitos alunos com cabelos azuis, né? Eu acho que o primeiro problema aí é dos defensores desse projeto acharem que os alunos, sejam crianças, sejam adolescentes, vão ser influenciados de uma forma totalitária. Que eles não têm capacidade crítica. Sim. Né? Que eles são aquela tábua rasa em branco, aquela folha de papel em branco, que você vai lá e coloca o seu carimbo da sua ideologia. Não, é tratar os alunos como perfeitamente animais irracionais, né? Porque é como se fosse aquele boi, né, que chega lá, né, no rebanho, você vai lá e coloca lá a sua marca, ele não pode fazer nada, sabe? Vai só sentir a dor e vai embora, sabe? E não é assim que funciona. O aluno tem capacidade total, né, pelo intelecto formado e muito mais, pelos seus posicionamentos que vêm muitas vezes anterior à escola, a formação que ele tem dentro de casa. Então, não é simplesmente o professor vai impor a ele alguma coisa. Tem um preciosismo aí muito grande em relação ao autor do projeto, né, de que a pessoa dentro de casa é como se ela soubesse tudo da vida e que ela tivesse todo tipo de ensinamento acadêmico. Ela não precisa estudar, fazer uma faculdade para ela ensinar o filho dela. Não, ela tem dentro de casa tudo aquilo que o filho precisa para ele formar o pensamento crítico dele. E tudo que eles sabem é o correto. Então, assim, Sim. Pessoas machistas, racistas, LGBTfóbicas, acham que se o filho pensar diferente, respeitar o outro que é diferente, ele está sendo doutrinado. E mais, né? A própria ideia de que a orientação sexual da criança vai ser desenvolvida pelos professores, uma coisa que é totalmente absurda. Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice. Não, é por isso que esse projeto, né, Escola Sem Partido, é um projeto que é defendido principalmente pela essa bancada política que não aceita opiniões divergentes. Digo, pessoas que são reacionárias, de fato. Elas impõem aquilo que elas têm a dizer e quando você vai dizer a sua opinião, elas não querem ouvir. Elas são as donas da verdade, essa é a realidade. O professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Sim, concordo completamente. O professor não deve fazer isso mesmo, porque, inclusive, isso é um crime previsto na Constituição. Sim, isso nunca aconteceu de fato, pelo menos nas minhas experiências quanto aluno. Estudei em escola particular, ingressei na universidade, estou no segundo curso na universidade e estudei numa escola, por exemplo, que tem uma opinião totalmente voltada mais para a direita, com um caráter um pouco mais capitalista, voltado para vestibular, não no ensino geral, de que o cara, por exemplo, pode fazer um curso técnico, que o cara pode fazer outro tipo de área que não seja entrar numa universidade de fato. É um ensino um pouco mais comercial. As pessoas têm colocado um monte de ideologias para diferenciar esquerda e direita na política. Sim. E não é isso que vai dizer se um partido é de direita ou de esquerda, mas o quão envolvido
com as vidas das pessoas individualmente está o Estado e seus investimentos. Esses investimentos são feitos mais para a coletividade, pensando na coletividade, ou deixa espaço para iniciativa privada muito maior do que dar uma força para os privados. Sim. Né? Então isso que vai diferenciar a direita e a esquerda, e tem um monte de nuances, não é só direita e esquerda, tem todo um caminho entre os dois extremos. Sim. E pode acontecer de um aluno ser discriminado, sim, mas isso não entra necessariamente numa questão de escola sem partido. Isso é qualquer tipo de discriminação. E agora eu tô lembrando na infância, primeira infância, os professores não entendiam o fato de eu ser espírita kardecista. Eles não entendiam o que era religião e eles queriam que eu me convertesse e virasse evangélica. Não vou falar qual é o nome da escola, você já deve imaginar. Então, esse tipo de coisa é muito chata, né? Fez com que eu, certa vez, quisesse matar as aulas de educação religiosa que eram obrigatórias. E eles diziam que não era aula de religião, mas para mim era, porque não estava falando só de valores morais, estava falando de... olha, a reencarnação é uma coisa que é uma viagem, olha aqui por quê. Explica de acordo com as crenças evangélicas, protestantes. Eu conheço uma escola, por exemplo, que ela, por exemplo, oferecia a oportunidade de você participar, né, das atividades religiosas que essa escola tinha, e ao mesmo tempo, em troca de você participar, você ganhava pontos. Então, se você, o famoso ponto de participação, e quem estiver acompanhando aí, se identificar, vai saber que isso existe. Então, a gente começa a observar nisso tudo aí, que o Escola Sem Partido, ele só está fazendo uma reflexão que, como eu falei no início, sem cabimento, e não faz a reflexão do que a escola tem oferecido para os alunos, do que a instituição escolar tem feito, mas apenas do lado do professor. Né? Isso vai cercear, isso entra naquela questão da censura. Sim. Lê o número 3. Vamos lá. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Guilty.